boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso bate-papo de mães de autistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sara Roder, sou terapeuta especialista em autismo, sou mãe de autistas e eu ajudo mães como desenvolver os filhos para serem calmos, independentes de uma forma natural, sem excesso de medicações, para que juntos vocês possam levar uma vida normal. Mesmo que o seu filho já faça meses ou até mesmo anos de terapias. Ou se você recém teve o diagnóstico, está se sentindo perdida, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Ou se você já tem o diagnóstico, mas o seu filho não tem acesso a terapias. Ou por causa do SUS, que demora tanto para conseguir vagas, ou até mesmo porque você está dependendo da carência no plano de saúde, ou porque simplesmente na sua região não tem vagas para terapias, né? Ou nem acesso a terapias. Ou se apenas você suspeita que o seu filho seja autista, este bate-papo também é para você. E eu convido vocês a compartilharem com outras famílias, com outras mães, que talvez se encontrem numa condição assim, independente da idade do filho. Seja criança, seja adolescente ou até mesmo adulto, um filho adulto é autista. Independente do nível de suporte que ele precise, nível leve, moderado ou até mesmo severo. Este bate-papo vai ajudar cada um de vocês. Então aproveita para compartilhar também para essas outras famílias, outras mães serem ajudadas. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre como você já pode ir ajudando, trabalhando no desenvolvimento do seu filho autista, mesmo que ele ainda não tenha acesso a terapias. Como você pode ajudar a trabalhar no comportamento do seu filho autista? Bom, eu imagino, na verdade, que você já saiba que não tem como eu entregar aqui para você uma receita pronta, né? Completa, aqui nesse bate-papo, para ajudar, te ajudar a te orientar como você pode melhorar o comportamento do seu filho autista. Até porque cada autista é único, é diferente. Cada autista tem a sua própria personalidade. Cada autista tem os seus gatilhos que estão causando esses comportamentos, né, no seu filho. Esse bate-papo, na verdade, é para te ajudar, para te dar um direcionamento, uma orientação sobre o que você já pode ir fazendo pelo seu filho autista, tá? Como ele está agora, como você já pode ir trabalhando o comportamento dele, né? Até que o seu filho consiga acesso às terapias, tá? Então, o bate-papo de hoje vai te ajudar a ter um novo olhar sobre o autismo do seu filho, né? Um novo olhar, inclusive, sobre as birras do seu filho, sobre o comportamento do seu filho. Esse bate-papo vai te ajudar a ter um novo olhar, né? Um novo olhar sobre o autismo. Então, pode ser que até agora você tenha ouvido comentários de outras pessoas e essas outras pessoas podem ser familiares, amigos, podem ser profissionais da escola ou profissionais das terapias, comentários assim que você não está sabendo educar, você não está sabendo educar realmente o seu filho autista. Por isso que ele está tendo esses comportamentos. Em outras palavras, a culpa é sua. E é tão desconfortável para nós mães. Por quê? Porque nós mães sempre queremos dar o melhor, educar da melhor forma possível os nossos filhos autistas. Sendo que, na verdade, você talvez esteja se sentindo insegura, né? Insegura, perdida, não sabendo realmente como lidar com os comportamentos dele. Então, não é que você você é uma mãe que não sabe educar. Você está se sentindo perdida, completamente perdida. Por exemplo, talvez você já ouviu, né, comentários assim, falam para você não fazer todas as vontades do seu filho.
Porque se você fizer todas as vontades dele, você vai estragar o seu filho autista. Você já ouviu isso? Ah, mas você faz todas as vontades dele, você vai ver só no futuro o que vai acontecer. Até quase como te jogando nas costas uma responsabilidade que, se o seu filho não virar um bom filho, a culpa é tua. Olha só, é sério isso. É difícil você lidar com isso. Porque claro que você não quer um filho numa condição assim no futuro. Claro que não, né? Então veja só. Agora eu quero muito que você tenha um olhar para você. Faça uma reflexão. Olhe para você, né? Olhe para dentro de si mesma. Olhe para sua infância. Olha lá atrás para sua infância. Então, em algum momento da sua infância, você sentiu a necessidade de um colo e não teve? Você gostaria que simplesmente você fosse pega no colo? Simples assim, você queria só um colo. Você apenas queria ouvir palavras tipo: tá tudo bem, filha. Tá tudo bem, eu tô aqui para te ajudar. Talvez o que você queria ter ouvido era só isso. Eram palavras tipo: eu vou te defender dos seus coleguinhas que estão te insultando, que estão te provocando. Tá tudo bem, eu tô aqui para te ajudar. Talvez você queria somente ouvir isso. Faz essa reflexão, você, mamãe. Volta lá atrás. Talvez, em algum momento de choro, de dor, até de birra sua, ou de agitação, na verdade, você apenas queria ouvir eu prometo, eu vou lá conversar com a sua professora para saber por que ela agiu assim com você. Talvez você se sentia insegura, sentir que ninguém estava olhando pela sua causa, que para você era muito grande. Para adultos, ela faz uma tempestade num copo d'água. Mas para você não. Era algo que você não conseguia lidar. E você só queria ser compreendida, né? Ou você queria que alguém entendesse que por trás daquele choro, por trás daquela manha, né? Aquela manha, você estava, na verdade, com fome, ou com sono, ou com sede, mas você não sabia explicar, você não sabia se expressar, não sabia pedir, né? Então, você não sabia contar por quê. E quantas vezes o seu filho pode se sentir assim também, com fome, mas não te conta, não sabe. Não sabe nem fazer a conexão que o que ele realmente está sentindo é fome, é sede, é sono. Então, como ele não sabe te contar, por quê? Ele não consegue associar, ele tem comportamentos. E por você não saber como lidar, você pode interpretar como birra, manha, né? E, enfim. Ou lá na sua infância, volta mais um pouquinho lá. Aquele machucado, por exemplo, que você teve no joelho, que para você doeu tanto, estava doendo, estava ardendo, tanto, estava ardendo pra caramba. E você só queria um colo e de alguém que falasse assim para você: tá tudo bem, eu vou cuidar de você, tá tudo bem, vai passar. Mas não de alguém que dissesse: ah, menina, isso não é nada, deixa de frescura. Que eu tô fazendo você voltar lá na sua infância como mãe? O que isso tem a ver com o tema do nosso bate-papo hoje, que é como, né, o que você como mãe pode fazer para melhorar os comportamentos do seu filho autista, mesmo enquanto ele ainda não tem acesso a terapias. Então, é muito comum as mães focarem no comportamento do filho, na birra, na manha, né? E não sabe, não tem o conhecimento que por trás daquela birra, daquela manha, daquela agressividade, da agitação, o seu filho está, na verdade, com um pedido de socorro. Ele não está legal, ele não está bem, mas ele não sabe te falar, ele não sabe te explicar. Então, ele se comporta, né? Ele se comporta. Voltando então para você, quantas cicatrizes você tem aí no seu coração lá da infância? E talvez hoje possa ter algum reflexo em você. Talvez você seja uma pessoa ansiosa, com baixa autoestima,
com falta de autoconfiança, nervosa, irritada, sem paciência, se sentindo até mal amada. Mas foi lá na infância que tudo começou. Compartilha comigo se você já se sentiu assim, se já aconteceu algo semelhante com você, mãe. Olha só, eu tenho certeza que se tivesse sido diferente com você, se você tivesse se sentido compreendida, mais respeitada, né? Nas suas dificuldades da época, dificuldades da faixa etária, se você tinha 4 aninhos, 5 aninhos, ou se você fosse uma adolescente, enfim. Se você tivesse sido compreendida, sido respeitada, sido mais amada, mais direcionada, hoje você não estaria se sentindo assim como você está se sentindo. Então, quando você aprende a usar de empatia com o seu filho autista, o que é isso, Sara, empatia? Em palavras mais simples, quando você aprende a vestir o sapato dele para saber onde o calo pega, onde dói para ele, onde é desconfortável para ele. Quando você se dispõe a usar de empatia com seu filho autista, você vai compreender, você vai perceber que por trás daquele comportamento, né, por trás daquele choro, daquela rebeldia, daquela agressividade, daquela agitação, daquela teimosia, daquela desobediência, na verdade existe um pedido de socorro. Existe um pedido de ajuda, mas nenhum profissional te fala isso. Eles apenas te falam que o seu filho precisa de terapias. Quais terapias? Fono, se ele tiver atraso na fala. PO, para trabalhar o comportamento. Como trabalhar o comportamento do seu filho? Com bloqueios, com intervenções, inclusive com chantagens. Como assim, Sara, chantagem? Chantagens. Se você fizer essa atividade, você ganha aquilo que você tanto gosta. Se você não fizer, você não ganha. Agora, olha só, né? Eu sei, tá? Eu sei que o seu sonho, na verdade, é ajudar no comportamento do seu filho. Esse é o seu sonho. Isso é tudo que você deseja. Você quer um filho com um bom comportamento. Você quer receber elogios das outras pessoas, seja na escola, seja dos familiares, seja de amigos. Você quer receber elogios. Claro que sim, claro que sim. Elogios do comportamento dele. Para que o seu filho, né? Para que ele seja mais calmo, por exemplo, mais tranquilo, para ele saber esperar, para ele saber esperar. Quantas mãezinhas me falam, Sara, o meu filho não sabe esperar. Ele não sabe esperar. Para ele entender os nãos. Sara, o meu filho fica muito frustrado quando ele se depara com um não. Ele não sabe lidar com um não, né? Porque você não quer também que ele entre em crise. Porque você sabe que quando o seu filho entra em crise, ele pode demorar mais de horas para passar a crise. Às vezes não, às vezes passa antes, mas às vezes fica 1 hora, até 2 horas ou mais em crise, em grito, em choro. O que eu quero dizer é o que o seu filho está pedindo para você. Na verdade, por trás daquele comportamento, existe um pedido de socorro, existe um pedido de ajuda. Por exemplo, vamos colocar na prática aqui. Você quer que o seu filho saiba esperar, certo? Ok? Você quer muito que seu filho saiba esperar. Mas, e você, como mãe? Você usa a empatia? Você consegue se colocar no lugar do seu filho? Você também sabe esperar? Faz essa reflexão. Olha só, uma das minhas alunas novas, né, ela me contou que conseguiu, felizmente conseguiu, batalhou tanto até que conseguiu terapias para filha de 3 aninhos. Vai escutando, 3 aninhos. Mesmo uma criança que não é autista, ela ainda não está madura para saber lidar com seus comportamentos. Quanto mais uma criança autista. Mas olha a experiência dessa minha aluna. Ela tinha recém levado a filha numa sessão com uma TO e a TO aplicou lá uma metodologia, uma técnica com a criança
a filhinha dela, que a filhinha tinha que ficar sentadinha, esperando para conseguir algo que ela queria muito. Olha só. E a profissional cronometrou o tempo. Ou seja, ela tinha que saber esperar durante o cronômetro daquele tempo. Uma criança de 3 anos. Então eu te pergunto, você sabe esperar também? O que você acha que aconteceu com a filhinha da minha aluna? Ela entrou em crise. E qual foi a resposta da profissional? Qual foi o direcionamento da profissional? É assim mesmo. Ela tem que saber esperar. 3 aninhos e ela tem que saber esperar. Você sabe esperar? Talvez sim. Talvez agora, né, com as experiências da vida, talvez você aprendeu a esperar. Mas quando você tinha 3 anos, você sabia esperar por algo que você gostava muito. Você sabia esperar. Então, olha só, sendo que nem ela, nem a minha aluna, ela compartilhou comigo, ela estava sabendo esperar. Nem a minha aluna, ela estava muito ansiosa, sem paciência, inclusive com toda a família. Olha, então você, uma mãe de um filho autista, quando você espera um comportamento do seu filho, olha para você também. Olha para o seu comportamento, para suas atitudes. Na verdade, vamos mudar. Ao invés de dizer comportamentos, olhe para suas atitudes. Você percebe? Se você tem dificuldade também, você é ansiosa, você também tem dificuldade para saber esperar, você confunde o seu filho. Você vai dar direcionamentos para ele, mas você confunde. Por quê? Como você fala para ele? Você tem que saber esperar, menino. Espera! Mas você age totalmente diferente. Os autistas aprendem por modelo. Seu filho te observa. Sara, ele não me olha nos olhos. Não é porque ele não te olha nos olhos que ele não te observa. E muito. Teu filho conhece mais de você do que você do teu filho. Eles são extremamente sensíveis. Eles captam tudo no ar. Mas isso ninguém te falou. Só te falou que você vai ter que dar remédio para ele ser mais calmo, né? Para ele não ser agitado. Talvez foi isso que você ouviu, né? Então assim, ó, se você quer ter um filho calmo e tranquilo, e você? E você? Você é calma? Você é tranquila? Faz essa reflexão. Ou você explode por qualquer coisa, você explode. Você sente que você é uma pessoa nervosa? Se sim, você confunde o seu filho. Porque você espera um comportamento dele, mas a sua atitude não condiz com o que você espera dele. Como assim? Minha mãe tá gritando comigo, minha mãe tá sem paciência comigo, minha mãe tá explodindo comigo, minha mãe fica irritada comigo. E ela quer que eu saiba esperar, que eu seja calmo, que eu seja tranquilo. Você confunde o seu filho. Começa a perceber que não é tão complexo assim você ajudar o seu filho autista, que ainda não tem acesso a terapias, ter um bom comportamento. Comece a olhar para você. O teu foco até então, e eu não quero que você se sinta julgada, que você se diminua, se sinta culpada, não é isso o meu objetivo aqui. Pelo contrário, é que você faça uma autorreflexão e você, e as suas atitudes, para que você não confunda o seu filho. Pelo contrário, ele vai tê-la como um modelo, como um exemplo. Olha só, tem mães que compartilham comigo, por exemplo, meu filho teve diagnóstico de TOD, transtorno opositor desafiador. Como que essa mãe lida com o filho, com os comportamentos do filho? Às vezes a mãe até que ok, mas e o pai? Explode, ameaça bater. Quem manda aqui sou eu, você obedece, fica quieto, cala a boca. Vai já fazer o que eu tô te falando, vai já tomar banho. Aqui tem regras. Agora é a hora disso. Tô falando. Olha, é o modelo. Como você acha? Olha só, um tempo atrás, um amiguinho veio em casa brincar um pouquinho, né? Brincar um pouco. E sabe qual era a brincadeira dele? A brincadeira dele era que ele era o papai e a minha filha Helena era a filhinha. Claro, eu tava por perto de olho, né? Só ele era o papai, ela era a filhinha. Mas o papai bom, olha só a história, o papai bonzinho dela
tinha morrido. E ele era um outro papai, e ele era o papai bravo. Esse menino, ele é adotivo. E o pai atual é muito bravo. É cinta, é castigo, ele apanha, esse pai atual. E aí, como que ele estava brincando com a minha pequena? Botando, não estava batendo, né? Eu estava de olho, mas colocando ela de castigo, não deixando ela brincar do que ela queria muito brincar. Olha a brincadeira, ou seja, ele estava encenando, colocando na realidade o que realmente ele estava vivenciando. Percebeu? Fez sentido para você? Meu filho me bate! E como você faz? Você também pega o chinelo para ele? Ou você pelo menos ameaça? Ele vai apanhar? Olha para você. Olha para suas atitudes. Olha para como você lida com o comportamento do seu filho. É muito importante. Olha só, olha só. Talvez você fala para o seu filho umas 300 vezes no dia. Não! Agora não! Não pode! Aí não! Eu tô falando que não! Não, 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 não. Você só fala um não. Mas você esquece de direcionar o seu filho. O seu filho, ele está na descoberta, na fase de descobrir, de aventura. Ele quer saber como é que funciona, ele quer saber qual é a sensação daquilo. Ele está descobrindo o mundo. O adolescente também. Ele quer descobrir os mistérios, eles querem saber. E você diz, não, mas você não mostra o caminho. Você apenas proíbe, você não dá o direcionamento. Mas Sara, será que ele não percebe que não pode? Que agora não é hora? Não, claro que não. Porque se ele soubesse, o autista é preto no branco. Eles são muito literários, eles são muito concretos. Se é, é. Se não é, não é. Então, se ele ainda está teimando em algo que não é para ser feito, que não é o momento, que não é para ser assim, não está claro para ele. Não tem os limites claros. Seu filho precisa de limites claros. Esses limites claros que eu estou te falando não é na cinta, não é no grito, não é no berro, não é no castigo. Que você vai colocar os limites para ele. Mas não é mesmo. Como você sabe, Sara? Você já deve ter tentado. Funcionou? Se funcionou, ok. Funciona no berro, no grito, na cinta, no chinelo? Funciona? Mas, se no berro, no grito, no chinelo, falo 300 vezes, não, 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 e ele continua, e ele desobedece, e ele te enfrenta, e ele é agressivo, ou com você, ou ele se autoagride, enfim, não está funcionando. Use de inteligência, mãezinha, e de sabedoria. Não está funcionando. Porque se funcionasse, você não precisava ficar repetindo essa maneira de educá-lo. Claro que não. Vou dar um exemplo aqui para você. Talvez seu filho foi lá na geladeira ou no armário e pegou um chocolate para comer bem na hora do almoço. Você está quase com o almoço pronto. E ele foi lá e pegou o chocolate. E aí? Mas será que ele não sabe? Eu já falei pra ele que não é pra comer doce na hora do almoço. Hora do almoço, hora do almoço, hora da janta, hora da janta. Eu já cansei de falar isso pra ele. Se ele continua agindo assim, não fez sentido pra ele. Ah, para, Sara, como não fez sentido? Não fez. Sabe por quê? Tudo que não faz sentido para um autista, eu sempre comento aqui, ele vai ter extrema dificuldade em colocar em prática. Não faz sentido para ele. Não encaixa na mente dele. E não é só porque você está falando que ele vai te obedecer. A mente não se conecta. Talvez o seu filho precise de uma orientação, um direcionamento mais profundo até. Filho, não naquela hora. Você não vai dar um sermão para ele bem na hora que ele pegou o chocolate e os pratos estão na mesa. Claro que não. Não é o momento, não vai dar conta. Mas em um outro momento, você pode explicar para ele. Mesmo que ele seja não verbal, mesmo que ele não te olhe nos olhos, ele está te ouvindo. Você pode dar uma aula de ciências para ele, uma aula de anatomia. Você pode explicar, né?
na hora das refeições, o almoço, a janta, nós precisamos comer comida. O que é comida? O arroz, o feijão, o macarrão, sei lá, o teu hábito aí, né? A carne, se você come carne, legumes, salada, é hora disso. Por quê? Aí você vai tentar explicar para ele, porque senão o nosso corpo fica fraquinho e a gente fica doente, fica com febre, fica dodói, tem que tomar remédio ruim. Então, nós precisamos, para a gente crescer, para ficar forte, para ficar saudável, de repente você procura imagens, né, em algum livrinho ou na internet, alguma gravura que mostre, né, uma criança, enfim, forte, tal, e se alimenta, e o outro lá fraquinho, né, com uma aparência assim e tal. Mas a senhora, não basta também só isso, também não basta. Você tem que perceber se fez sentido para ele. Se fez sentido para ele, opa, então, aí você tem que dar o outro passo. Qual é o outro passo? Direciona ele. Ele não pode comer chocolate na hora que você está servindo o almoço. Então, o que que ele pode? O que que ele pode? Que horas que ele pode comer o chocolate? Ou, se você já sabe que o seu filho anda agitado, anda ansioso, né? Ele quer o doce, não sabe esperar o almoço. Por que você já não prepara o almoço dele ou algo? Se o almoço vai ser servido meio-dia, 11h30, você já, né? Dá uma antecipação ali para ele, para evitar que ele vá ter o chocolate. E o chocolate, ele pode comer de sobremesa, mas precisa explicar, precisa direcionar. Um filho que não é autista, você não precisa dar esses direcionamentos tão simples assim, não precisa. Ele já sabe, ele já entende de ver os outros fazerem, de escutar os adultos comentarem, enfim, ele já vai entendendo. Mas o autista não. Então, se você consome 300 nãos por dia para ele, você pode diminuir. Vai diminuindo para 200, para 100, até que você percebe que você não precisa falar não para ele, mas ele precisa de ser guiado, ser direcionado, ser orientado. Fez sentido para você? Quando você foi lá no médico para ter o diagnóstico de autismo para o seu filho, né? Você deve ter recebido ali uma receita, talvez com alguma medicação, porque ele é agitado, porque ele não dorme bem à noite, porque ele é nervoso, porque ele é agressivo. Talvez você até saia com alguma medicação. E uma lista de terapias. E aí, te vira, em outras palavras, te vira. Vai atrás de terapias. E se você não conseguir, você não vai conseguir desenvolver o seu filho. É um mito esse. É um mito. Você consegue sim. Mas você não é orientada. Olha, mãe, então aqui está, né, o diagnóstico, o laudo do seu filho, então realmente ele é autista. E olha só, como você precisa lidar com os comportamentos do seu filho autista. Seu filho tem dificuldade em aceitar o não? Em obedecer os seus comandos? Então, mãezinha, você precisa agir assim, 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 assim com o seu filho. Mas você recebeu isso? Não. Então você fica perdida. Você não sabe como lidar, você não sabe como agir. Então é tão importante isso, que você trabalhe o desenvolvimento dele, isso em casa, isso faz parte de princípios. Seu filho autista não é doente, mas não é mesmo. Ele é um ser especial, ele é maravilhoso, ele é muito incapaz e inteligente. Ele está como um carro na descida desgovernado, sem direcionamento nenhum. Você perdeu o volante. Você não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Se você fala para você que você tem que ser dura, que você tem que ser enérgica, que você tem que... Mas aí parece que ele fica pior ainda. Mas só que de outro jeito você não sabe também como lidar. E você perdeu o controle, você perdeu o volante. E seu filho vai que vai. E vai crescendo. Se ele é criança, daqui a pouco ele é pré-adolescente, daqui a pouco ele é um adolescente, daqui a pouco ele é um adulto. E aí? Então, olha só. Quando você desenvolve um novo olhar, um outro olhar sobre o autismo do seu filho, né? Ao invés de bloquear, de impor regras,
mas você direciona, você guia, você mostra o caminho para ele, né? Você vai conseguir ao longo do desenvolvimento dele, e isso é no tempo dele. Não se esqueça disso que eu sempre falo aqui. Nunca é no teu tempo, é no tempo dele, que vai mais rápido do que se fosse no teu tempo. Porque o seu tempo é com pressão, você pressiona. A sociedade pressiona, as terapias pressionam o seu filho. E autista não funciona sob pressão. Não funciona. Daí a prova do seu filho. Então, se você quer ajudá-lo a ser mais calmo, mais tranquilo, depois ajudar ele a ser mais independente de você, a ter mais autonomia. E por fim, vocês poderem juntos levar uma vida social normal. Normal, poder sair de casa com ele, né? Sem ele ter crises nervosas, sem ele te agredir ou se autoagredir, aceitando os seus comandos, te obedecendo. É um processo, é um passo a passo. Não é rápido, não é mágico, mas é um dia a dia, um dia a dia. E aí o que vai acontecer? Você vai deixar de se sentir preocupado, deixar de saber, deixar de ficar sem saber o que fazer com ele, de se sentir confusa. Como ajudar o filho? Você vai deixar de ficar irritada, sem paciência com ele, explosiva. Mas Sara, as pessoas dizem o contrário para mim. Eles falam o contrário. Eles falam que eu tenho que bater, que eu não posso deixar ele fazer todas as vontades dele, porque senão eu vou educar mal o meu filho, que eu tenho que deixar ele chorar, porque ele tem que aprender que ele não tem tudo o que ele quer na hora que ele quer. E tem que, e tem que, e tem que, e tem que, e tem que. É um tal de tem que. E você já tem feito tudo isso? Tudo que te falo, tudo, tudo. Agora me conta aqui, está resolvendo? Faz essa reflexão. Bora fazer o contrário? Porque desse jeito você já tem resultados. Desse jeito você já entende como funciona ou não. Bora fazer o contrário? Bora olhar para as birras do seu filho autista com amor? Não com julgamentos, mas com amor. Entendendo que se ele está se comportando assim, ele tem uma dor. Ele tem um problema que ele não está sabendo nem por que ele está se comportando assim. Mas não é porque ele tem um mau caráter. Bora acolher a dor do seu filho. Procurar entender quais são os gatilhos que estão contribuindo para deixar ele assim. Observa mais. Será que sempre que ele tem fome ele fica assim? Sempre que ele está com sono ele fica assim? Ou sempre que ele não consegue o que ele quer, ele fica assim? O que está faltando? Qual direcionamento ele está precisando? Vamos ser mais compreensivas com o nosso filho autista, mais amorosa, mais acolhedora. Esse é teu papel de mãe. Esse é o teu papel de mãe. Se você não for amorosa, acolhedora, se você não der os direcionamentos para o seu filho, quem vai fazer isso por ele? Inclusive, ele espera isso de você, sabia? Ele espera, porque você é a mãe. Por 8, 9 meses, não sei se o seu filho nasceu prematuro ou não, ele estava aqui, no teu ventre, ouvindo a tua voz, acompanhando o seu dia a dia, ouvindo os batimentos do seu coração. Ele estava junto com você. Ele te ama muito. Então, esses comportamentos do seu filho não é porque ele é mal educado, é de propósito, ele quer me provocar, ele quer me testar. Não. Mas ele está precisando de direcionamentos. Assim também como está, não está certo. Só que isso dá trabalho, isso dá trabalho. E isso você não consegue do dia para a noite. Não consegue. Mas você já está tentando de outra forma, que é a forma como as outras pessoas estão te falando, né? Estão criticando há tanto tempo e você não está conseguindo resultados. Vale a pena você continuar persistindo nessa forma, nessa maneira de lidar com os comportamentos do seu filho?
Vale a pena? Faz essa reflexão. Uau, hein? O nosso bate-papo de hoje foi reflexivo, do começo do bate-papo até agora. Mas era esse o objetivo. Era para te fazer mãe. Olha para dentro de você. Teu foco, e tá tudo bem porque você está perdida. E nunca ninguém te falou, nunca ninguém te direcionou. Tá tudo bem, não se culpe. Mas até então, o teu foco tem sido no seu filho. Ai, como ele te dá trabalho. Ai, que você já não sabe mais o que fazer. Ai, que você tem vergonha de sair de casa com ele. Ai, por causa do julgamento das outras pessoas. Ai, porque ele não te obedece, sai correndo, passa a rua e você morre de medo de um carro pegar ele. Ai, porque ele fica trepando nas coisas e ele não tem noção do perigo. Ai, 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 ai. O que está por trás desse comportamento de desobediência, de teimosia, de agressividade, grito, choro, agitação? O que está por trás? Olha só, reflete uma coisa. Quais são as principais dificuldades de um autista? E quando você levou ele no neuro para ter o diagnóstico, além de atraso na fala, não conseguiu fazer o desfraude ainda, se for o caso, de ter um comportamento agitado, agressivo, nervoso, de não ter dificuldade de se adaptar na escola, ou é adolescente, enfiado no quarto, você não consegue se comunicar com ele, enfim. O que é principal para o neuro te dar o diagnóstico? Se o seu filho tem déficit, dificuldade na comunicação e na interação. Esses dois são os principais. Não é só o desfraude, a teimosia, a desobediência. Não é só isso. Comunicação e interação. Essas são as maiores dificuldades do autista. Agora, se o seu filho, independente do nível de autismo dele, independente da idade, mas se o seu filho tem esses comportamentos, se o seu filho tem essas dificuldades de comportamento, ele não tem um déficit na comunicação e na interação? O que é isso? Ele não consegue se comunicar. Mas sabe, o meu filho autista, ele é autismo leve, ele fala pra caramba, ele até sabe falar inglês, ele fala com os cotovelos, mas ele não sabe expressar os sentimentos dele. Ele não sabe se comunicar, ele pode ser um gêniozinho. Ele pode. Eu tenho um filho de uma aluna minha que ele sabe falar russo, agora é russo, russo e inglês, são 3 línguas fora o português. Mas ele tem dificuldade na comunicação, na interação. Se teu filho tem essa dificuldade, você espera que ele saiba lidar com os sentimentos dele? Claro que não. Ele não sabe lidar com os comportamentos dele, ele não sabe te contar. Na verdade, até você. Já aconteceu de você acordar às vezes um dia meio esquisito, né? Você te pergunta, você fala assim, não sei, hoje eu tô estranha. Sei lá, hoje eu tô meio esquisita. Não é o hoje eu tô meio esquisita. Na verdade, pode ser de algo que aconteceu ontem, a semana passada, ou algum distúrbio hormonal. E sei lá, não é do nada que você vai se sentir esquisita. Alguma coisa tem sentido, tem um começo, tem um gatilho. É que você não sabe. Sei lá, tô esquisita. Não sei o que eu tenho. Você, adulta, mãe. E o teu filho que é autista? Ele não sabe te comunicar, mas aquilo está incomodando ele. O que ele faz? Ele se comporta. Então, mãezinha, mesmo que o seu filho ainda não tenha acesso a terapias, tendo essa riqueza de conhecimentos hoje, comece a ter um novo olhar para os comportamentos do seu filho. Tenha um outro olhar e procure entender o porquê que ele está com aquele comportamento. Às vezes, algo está acontecendo na escola, mas ele não sabe te contar. E a professora só fala assim, tá tudo bem, vai tudo bem. Porque ela acha que se ela ficar te contando todo dia, todo dia, todo dia, você pode ter uma má impressão de que ela não está sabendo lidar com a sala, ou que, enfim. Ou ela acha que aquilo lá é coisa de criança, que nem deve dar importância. E fala que tá tudo bem. Mas são gatilhos que vêm acontecendo e vai abalando a insegurança dele, né? Vai deixando ele irritado, estressado. E aí ele se comporta dessa forma. Sempre tem um gatilho por trás. Teu filho não tem uma má índole,
um mau caráter não tem algo sendo um gatilho para ele. É só você tira um pouco o teu foco, teu olhar do problema, do comportamento dele. Desvia o teu olhar e começa a procurar, olhar, sondar, observar ele durante o dia, quando ele vem da escola, quando ele vai para a escola, quando ele está em casa, quando é hora disso, quando é hora daquilo, o que aconteceu ontem, as hipersensibilidades dele auditiva, no tato, no paladar, no olfato, etiqueta na roupa, tecido diferente, calçado no pé, tudo isso vai criando um dinamite, uma bombinha ali dentro dele. Aí ele tá ali fervendo, aí você chega e fala, não, agora não, pronto, bum. Mas às vezes nem foi tanto por causa do seu não, mas ele já andava agitado, irritado, mas ele não sabia de falar, aí chega você e fala, não, pum, ele explode. E você pensa, esse menino não aceita o não. Não posso falar não, que ele fica frustrado, ele tem uma crise. Às vezes não é só por causa daquilo, tem algo por trás. E isso eu falo muito com as minhas alunas, quando a gente faz os plantões ao vivo, que eu escuto mãe por mãe, pai, né? Cada um traz ali a situação pontual. E aí a gente percebe que não tem uma receita pronta. O seu filho não aceita o não, você tem que agir assim, assim, assim com ele. Faz assim que dá certo. O seu filho não te obedece quando você fala para ele fazer isso, aquilo, outro, aplica isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e pronto, funciona. Né? Seu filho não é um robozinho. Ele tem as vontades próprias. Ele tem a personalidade. Apesar de ser autista, ele tem a personalidade dele. Tem a situação que ele está vivenciando na escola, em casa. Um dos filhos de uma aluna nova minha, que ela mora lá na Suíça, e estão mudando de país. Então, tem que desfazer de alguns pertences, né? Vai se mudar. E aí, o filho está super agitado, super agressivo, né? E ele fica o tempo todo querendo se acalmar. Ele procura algo para se acalmar no eletrônico. O eletrônico acalma ele. Só que não tá legal. Então, eu estou instruindo ela na dificuldade pontual dele, como ela deve agir na personalidade dele, na realidade que eles estão vivendo, na situação de mudanças. Ela recém fez uma cirurgia, é uma condição única. E eu estou ensinando ela a olhar para o que está por trás desse comportamento dele. Tudo isso que está acontecendo está refletindo nele. Mas ele é autista, ele nem percebe o que está acontecendo ao redor. Ele fica só lá no mundo dele, ele nem percebe. Não percebe. Ele pega tudo no ar. A anteninha está ligada. Mas ele não sabe falar, ele não sabe se comunicar. O que ele faz? Ele se comporta. Crises e mais crises e mais crises, né? Mas você sabendo disso, você tendo esse conhecimento, a partir de hoje, a partir de amanhã, você vai olhar para os comportamentos do seu filho autista com outros olhos. Você vai olhar que existe um pedido de socorro por trás daquele comportamento. O que está acontecendo? Como lidar com aquilo? Você vai lá na raiz do problema. E não fica dando anestesia para tirar a dor ali. Não, vai lá na raiz, vai lá na causa. Bora lá responder as perguntas? Meu filho Silvete, aí no Face. Meu filho toma medicação faz tempo e tem crises constantes. Ou seja, Silvete, medicação não resolve. Nesse caso, não resolve. Porque você vai precisar entender quais são os gatilhos por trás dessas crises constantes. O remédio não vai, só pode deixar ele meio lesado, entendeu? Meio lerdo, meio... Isso deve irritar mais ele ainda. Porque pensa bem, quem já começou a fazer uso de antidepressivo aqui, né? Você tem alguma mãe que em algum momento da vida precisou usar algum remédio mais forte e até se adaptar com a medicação ficava meio zonza, meio sonolenta. Na bula vem que não pode nem dirigir carro. Talvez isso contribua para ele ficar mais estressado ainda, né? Na terça ele teve uma crise. Bateu na irmã, jogou cadeira nela e eu estava trabalhando. Quando eu cheguei, ele estava muito nervoso. E aí, me agrediu também. E ele tem apenas 6 anos.
E qual foi o gatilho, Silvete? Por que ele teve essa crise? Por que ele bateu na irmã? Por que ele até te agrediu, perdeu o controle? É importante olhar o gatilho. Aí sim, depois de diagnosticar o gatilho, aí você vai, no momento que ele não está em crise, você vai direcionar o seu filho. Que não é assim, batendo, agredindo, que ele vai resolver os conflitos e os problemas dele. É que ele ir sozinho na praça. O que a sua filha deve ter falado para ele? Não, você não pode. A mamãe não tá. Não. Fez sentido para ele? Claro que não. Talvez ele achou que a irmã estava querendo mandar nele. Ou na cabecinha dele, de 6 aninhos, não tem perigo nenhum. Qual é o problema ele ir para a praça? Ele sabe onde é a praça, de repente. Na cabecinha dele não. Então ele precisa de quê? Direcionamento. Por que ele não pode ir sozinho na praça? Por que ele precisa respeitar a irmã mais velha? E não é agindo assim que ele vai resolver o que ele quer, o que ele precisa. Direcionamento. Ai, Sara, mas eu já falei. Você falou uma vez? Você falou 5 vezes? Só. Fale 30. Fale 40. Não canse de direcionar o seu filho. Se você que é mãe cansar, quem vai ser por ele? É por esse caminho, tá, Silvete? Tá do seu lado? Tranquilo. Tá tudo certo. Olha aqui, Miguel, depois do estresse vem a culpa. Sim. Sabe por que eu sei também, Miguel? Sabe por que eu também te compreendo? Porque eu já fiz o caminho das pedras. Antes de aprender a lidar com o meu filho Henrique de hoje com 16 anos, inclusive antes de saber do diagnóstico dele, quantas vezes eu me estressei, eu perdi a paciência e eu me culpava, porque eu sabia que tinha algo estranho. Algo estava errado. Eu não sabia o que, eu não sabia por quê, eu não sabia lidar com aquilo, ninguém sabia me direcionar nada. Eu me sentia perdida no deserto. Mas eu me culpava, porque eu sabia, eu entendi que deveria existir uma outra forma. Ângela Silva, quando ele não quer ir para a escola, o que a mãe faz para ele não ficar agressivo? Ele não quer ir para a escola. Por que ele não quer ir para a escola, Ângela? Por que ele não quer ir para a escola? Algum motivo tem? Como que a escola está lidando com ele? Com o autismo, com os sinais de autismo dele? A escola está sendo compreensiva, está respeitando os direitos do autismo. A professora está sabendo lidar com os hiperfocos dele, com o que ele tem muito interesse. A professora está sabendo acessar o mundo imaginário do seu filho, que todos os autistas vivem no mundo imaginário. A professora está sabendo como lidar com ele e os coleguinhas. Por que ele não está querendo ir para a escola? Essa agressividade pode ser um pedido de socorro. Quando o meu filho Henrique sofreu bullying numa escola municipal, ele gritava. Ele não queria ir para a escola, mas ele não sabia me contar o que tanto estava acontecendo. Depois de anos, agora ele já é adolescente, agora ele já tem 16 anos. Ele veio me contar que no intervalo, no recreio, os coleguinhas insultavam e irritavam tanto ele que ele chegou um dia que ele perdeu a paciência e ele, pá, socou o colega. Aí o quê? Ambos foram levados para a diretoria. Como ele era autista e não sabia se defender, ele ficou com a culpa. Ele era um mal educado, ele foi agressivo, ele bateu e o coleguinha arranha e esconde a pata. Mas ele nem conseguiu me contar. Cheguei em casa e falei, mamãe, olha, hoje lá na escola, o fulaninho me deixou irritado e eu não aguentei ripar nele. Não, ele simplesmente não conseguia. Ou, na verdade, ele não achava que precisasse falar para a mãe. Não fazia muito sentido, tipo, ele já foi mandado para a diretoria mesmo e o que ia adiantar ele falar para a mãe? Ele, entendeu? Depois, aí, ele começava a gritar. Nem no carro a gente conseguia colocá-lo no carro. Mas o que? Ele estava sofrendo bullying. Então, Ângela, e o que eu fiz? Você acha que eu levei ele na marra? Quando eu entendi o que estava acontecendo, na hora eu tirei ele da escola. Levei ele para uma outra escola. E aí ele foi com trauma.
que na outra escola eu consegui, e essa outra escola nem era escola normal, era uma escola especial. Foi o único lugar que eu consegui convencê-lo a terminar o ano. E ele só ia 2 vezes na semana, sendo que nessas 2 vezes tinham as atividades mais agradáveis, como a ecoterapia, piscina, fisioterapia, biblioteca. Eram atividades mais lúdicas, ao ar livre, mas em sala de aula mesmo, ele demorou mais de um ano para eu conseguir trazê-lo para a sala de aula. Então, Ângela, não force o seu filho, mas vai procurar saber o que está acontecendo lá na escola. Não é do nada que o seu filho simplesmente não quer mais ir para a escola. Não é do nada. Nayana, meu filho não quer ir à escola todos os dias. Passo por uma crise de choro, de gritos, onde ele diz não quero ir para a escola. Eu não sei a idade do seu filho, Nayana. A minha pequena, essa que veio aqui agora de pouco, tem quase 5 anos. Primeiro ano de escola dela. O que eu tenho feito durante as 2 primeiras semanas, no meu caso, né? Talvez não seja o seu caso, mas no meu caso, eu consegui trabalhar na escola. Então, eu ficava lá na recepção local para não atrapalhar a secretária, trabalhando, levando meu notebook, minha agenda, meu celular, trabalhando ali enquanto ela estava se adaptando. Passou as 2 semanas, agora, o que ela fala para mim? Essa semana agora, tá terminando a semana. Mamãe, não precisa mais ficar comigo. Ela sentiu confiança na professora, né? E eu tive uma conversa antes com a diretora, com a professora, com a coordenadora. Expliquei os sinais de autismo da minha filha, né? Mostrei como eles deveriam lidar com ela, quanto ao barulho, quanto a isso, quanto aquilo, né? As hipersensibilidades dela. Eu precisei dar esse direcionamento, eu precisei preparar a escola, porque a escola não está preparada para como atender a minha filha. Então, precisa ter um preparo, precisa ter uma estrutura, né, Nayana? É como se eu pegasse você aqui e te jogasse lá em Nova York. Você sabe inglês? Você sabe se virar lá? Ah, não, mas você tem que ir, você tem que ficar lá, porque você tem que se virar na vida. E te jogo lá dentro. Como você vai se sentir? Perdida, desamparada, insegura. Então, você precisa ter esse olhar para o que pode estar causando esse choro. Não ignore. Gente, por favor, não ignore. Não ignore. Não é do nada que o seu filho está com esse comportamento. Vai atrás, sonda, tem alguma coisa. Ele precisa ser direcionado. Tá parando por aqui, tá? Para dar atenção para minha pequena lá. Então, as dúvidas vocês podem mandar lá no direct, quem está aqui no Face, no meu Messenger. Tá bom? Estamos juntas? Beijo para vocês. Beijo no coração e até terça que vem.